Jane Eyre, obra de Charlotte Brontë. Vim à sua procura, Jane Eyre, disse Miss Temple. Quero que vá até meu quarto, e como Ellen Burns está com você, ela pode vir também. Nós fomos guiadas pela superintendente. Tivemos que nos enfiar por algumas passagens intrincadas e subir uma escada antes de chegarmos a seu apartamento. Tinha uma boa lareira e parecia acolhedor. Miss Temple mandou que Ellen Burns sentasse numa poltrona baixa ao lado da lareira e, sentando-se na outra, chamou-me para junto dela. Já acabou? Ela perguntou, olhando para o meu rosto. Já esqueceu a tristeza? Receio que isso não aconteça nunca. Por quê? Porque fui acusada injustamente e a senhora e todo mundo vão pensar que eu sou uma malvada. Vamos pensar que é aquilo que você demonstrar, minha criança. Continue a agir como uma boa menina e ficaremos satisfeitas. Acha que posso, Miss Temple? Você deve, disse ela, envolvendo-me com um abraço. E agora me conte. Quem é a dama que Monsenhor Brooknews chamou de sua benfeitora? É Miss Reed, a esposa do meu tio falecido. Ele morreu e deixou-me aos cuidados dela. Ela então não o adotou por sua própria vontade? Não, senhora, ela não queria fazer isso, mas o meu tio, como ouvi muitas vezes os criados dizerem, no leito de morte, conseguiu dela a promessa de que sempre tomaria conta de mim. Bem, Jane, você sabe, ou então eu posso lhe dizer, que quando um criminoso é acusado, ele sempre tem o direito de falar em sua defesa. Você foi acusada de falsidade. Defenda-se perante mim, tão bem quanto possa. Diga tudo que a sua memória lhe disser que é verdade, mas não acrescente nem exagere nada. Resolvi, do fundo do meu coração, que seria o mais moderada e precisa possível, e tendo refletido alguns minutos para organizar os pensamentos, o que tinha a dizer, contei-lhe toda a história da minha desventurada infância. Exaurida pela emoção, minha linguagem era mais serena do que o normal, quando falava desse triste assunto, lembrando-me dos conselhos de Ellen Burns contra a indulgência do ressentimento, relatei tudo com muito menos amargura e irritação do que estava acostumada a fazer. Assim, resumido e simplificado, meu relato parecia até mais digno de confiança. Senti, enquanto falava, que Miss Temple me acreditara inteiramente. No decorrer da história, mencionei que o médico Lloyd viera me ver após o meu desmaio, pois eu nunca esquecera o aterrorizante episódio do quarto vermelho. Ao contar os detalhes, no entanto, minha excitação conseguiu extravasar de algum modo. Nada poderia suavizar na minha memória a lembrança do espasmo de agonia que esmagara meu coração quando Miss Reed rejeitou minha desesperada súplica por perdão e me trancou de novo no cômodo escuro e assombrado. Quando terminei de falar, Miss Temple olhou-me em silêncio por alguns minutos e então disse: Eu conheço o Dr. Lloyd. Vou escrever para ele, Jane. Se a resposta coincidir com o que você me disse, será publicamente inocentado de qualquer acusação. Para mim, Jane, você está absolvida desde agora, entenda. Ela me beijou e, ainda me mantendo ao seu lado, onde eu estava bem contente de ficar, pois sentia um prazer infantil em contemplar o seu rosto, o seu vestido, seus poucos enfeites, sua fronte alva, seus cachos fartos e brilhantes, e os luzentes olhos negros. Dirigiu-se a Ellen Burns. Como se sente esta noite, Ellen? Tossiu muito durante o dia? Nem tanto assim, senhora. E a dor no peito? Está um pouco melhor. Dando um pitaco aqui. Me fica o coração triste quando eu leio isso aí, porque ela está falando da história dela, a autora. Ela ficou doente de tuberculose, morreu assim, tossindo, com dor no peito. São 3 irmãs, Charlotte
Bronte, Emily Bronte, e tem um outro que eu acho que chama Anne, todas as três escritoras. Todas as três morreram de tuberculose, que é uma doença que estava muito assolando toda a Europa, ali na Inglaterra, em locais principalmente muito frios, assim, locais malsãos, assim, eu diria. Ali na Europa naquela época não era como é hoje, né? A Inglaterra não é um país assim evoluído, rico como é hoje. Tinha uns locais pobres assim também, de muita pobreza. Depois que essas nações foram evoluindo, assim como Alemanha, Inglaterra, França, aí há 150 anos atrás, 200 anos atrás, tinha muita coisa triste também, pobreza. Então é triste a história, porque ela está falando da própria história dela. Com certeza, capaz que ela já. É bem possível que ela já estava doente quando ela escreveu essa obra. Ou conhecia muitas pessoas em volta dela que estavam doentes. Então é uma obra da vida dela, sim, é uma obra de ficção, mas podemos dizer que é uma obra assim que retrata a realidade, né? E é triste, coitada, que ela era muito pobre. Dizem, foi ela ou foi a irmã que não foi nem acho que foi ela mesma, morreu assim da tuberculose, mas de inanição, de passar privações, que ela vomitava muito, não sei se é ela ou se é a irmã, se é a que escreveu o Morro dos Ventos Uivantes. De tanto vomitar, ficou desnutrida e morreu por causa da doença, né? Por causa da doença. As três irmãs morreram com essa doença, todas novas. A Charlotte Bronte, acho que morreu com 30 e poucos anos, 38, 39, se não me engano, todas novas. E, então é uma história assim, triste, sim, mas um livro muito bom. É bom e um pouco triste assim ao mesmo tempo. Está um pouco melhor. Miss Temple ergueu-se, pegou a mão de Ellen e tomou-lhe o pulso. Então retornou ao seu lugar. Ouvi que suspirava baixinho enquanto se sentava. Ficou pensativo por alguns minutos, depois se levantou e falou animadamente: "Vocês são minhas convidadas esta noite. Devo tratá-las como tal." E tocou a sineta. Como essa Miss Temple é boa, é humana, com certeza, eu não li essa obra ainda, mas tenho cá para mim que aquele carrasco lá que humilhou a menina, que humilhou a Jane Eyre, ele vai expulsar, mandar ela para outro lugar, né? Mandar ela para outro local religioso, tirar ela de perto das meninas, com certeza vai fazer alguma coisa desse tipo. Bárbara, ela disse para a criada que atendera o chamado: "Eu ainda não tomei chá. Traga a bandeja e coloque xícaras para estas duas senhoritas." E logo foi trazida a bandeja. Como eram lindos aos meus olhos as xícaras e o brilhante bule de porcelana colocados na mesinha redonda ao lado do fogo. Como o odor do chá era delicioso e também o cheiro das torradas. No entanto, para minha tristeza, pois começava a sentir fome, notei que as porções eram muito pequenas. Miss Temple também notou. "Bárbara", disse ela, "pode nos trazer um pouco mais de pão e manteiga. Aqui não há o bastante para 3 pessoas." Pelo amor de Deus, né, gente? Que miséria, que isso não é. Olha, isso não tem nada a ver com Deus, com Jesus. Crianças sendo torturadas no frio, passando necessidade. Ela que tinha parentes que eram riquíssimos, milionários, essa Jane Eyre, né, na história estou falando. A Miss Reed lá, os primos todos ricos, a menina passando tantas privações. Gente do céu, isso não tem nada a ver com Jesus, com Deus, com amor. Isso não é você colocar a pessoa no caminho de Deus, você fazer a pessoa ser torturada assim. Não tem nada a ver.
Jesus mesmo disse: tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estive nu e me vestiste, estive doente e foste me visitar. Daí por diante, Jesus só pregava o amor. Isso não é enveredar pelo caminho que leva a Jesus, muito pelo contrário. É deixar a pessoa amarga, deixar a pessoa... Tudo que leva a sofrimento atroz para a pessoa, eu não estou falando a pessoa trabalhar, a pessoa fazer uma coisa aqui, outra ali, trabalhar, não. Eu estou falando esse sofrimento, assim, de privações, assim, algo tão marcante, que faz a pessoa passar fome, um frio terrível. Isso marca a alma da pessoa, deixa a pessoa amargurada. E a pessoa faz ligação com a religião, com Deus, com Jesus, e acha que Deus, Jesus concordam com isso, que ficam felizes com isso, com a pessoa passando mortificações. Então a pessoa acaba que não tendo um amor verdadeiro por Deus, por Jesus, uma fé viva. Bárbara saiu e logo retornou. Madame, Miss Harden disse que mandou a quantidade de sempre. Miss Hardy, observe-se, era governanta, feita à imagem e semelhança do próprio coração de Monsenhor Brooknews, metade barbatana de baleia e metade aço. Oh, muito bem, respondeu Miss Temple. Vamos nos arranjar como der, Bárbara. E quando a moça saiu, ela acrescentou sorrindo: por sorte, estou preparada para remediar deficiências desse tipo. Depois de convidar a mim e a Ellen para nos aproximarmos da mesa, colocou diante de nós uma finíssima, embora deliciosa, fatia de torrada. Então levantou-se, abriu uma gaveta e, pegando um pacote envolto em papel, abriu-o, revelando um lindo e aromático bolo. Eu pretendia dar um pedaço a cada uma para levar, ela disse. Mas como há tão poucas torradas, acho melhor comerem logo. E começou a cortá-lo em fatias generosas. Festejamos aquela noite como uma dádiva de néctar e ambrosia, e o sorriso de gratidão que nossa anfitriã nos dirigia enquanto satisfazemos nosso apetite voraz com a delicada iguaria que ela provera com tanta generosidade, não foi a menor das alegrias que tivemos. Depois que terminamos o chá e a bandeja foi retirada, ela nos chamou outra vez para junto do fogo. Sentamos cada uma de um lado e Miss Temple passou a conversar com Ellen Burns. Ouvir essa conversa foi um privilégio para mim. Miss Temple tinha sempre um ar de serenidade no porte, de nobreza no semblante, de refinada precisão na linguagem, que impedia o ardor excessivo. Um controlado senso de reverência que dava prazer aos que o ouviam. Era o que eu sentia naquele momento, mas fiquei paralisada de espanto com Ellen Burns. A saborosa refeição, o fogo brilhante, a beleza e a bondade da nossa amada professora, ou talvez mais do que essas coisas juntas, alguma virtude da sua mente única despertou-lhe as energias, e essas energias se agitavam. Primeiro surgiram na brilhante cor da sua face, que até agora eu só vira pálida e zangue, depois brilharam nos seus olhos, que adquiriram uma beleza ainda mais singular que os de Miss Temple, uma beleza que não repousava na cor da pele, nem nos longos cílios, nem nas sobrancelhas, mas na intenção, no movimento e na vivacidade. Depois foi a alma que pousou nos lábios e as palavras fluíram, não sei dizer de qual fonte. Como pode uma menina de 14 anos ter um coração grande e vigoroso o suficiente para manter a mais pura, vívida e fervente eloquência? Tal era a característica das palavras de Ellen nessa noite, para mim memorável. Seu espírito parecia ávido por viver num breve espaço de tempo, mais do que muitos vivem durante uma prolongada existência. Elas falaram de coisas que eu nunca ouvira, de povos e eras passadas, de países distantes, de segredos da natureza, conhecidos ou suspeitados. Falaram de livros e quantos elas haviam lido,
Quanto conhecimento acumulado possuíam, pareciam tão familiarizadas com palavras e autores franceses, mas o meu espanto chegou ao máximo quando ouvi Miss Temple perguntar se Ellen às vezes dedicava um momento a recordar o latim que o pai lhe ensinara. Pegando um livro da estante, pediu-lhe que lesse um trecho de Virgílio. Ellen obedeceu e meu assombro crescia a cada linha. Mal tinha terminado quando soou o sino anunciando a hora de dormir. Ali não se admitiam atrasos. Miss Temple abraçou-nos e disse do fundo do coração: Deus as abençoe, crianças. Abraçou Ellen um pouco mais longamente e foi com relutância que a deixei ir. Foi a Ellen que seus olhos seguiram e foi por ela que deu um segundo suspiro triste. Por ela derramou uma lágrima. Quando alcançamos o dormitório, ouvimos a voz de Miss Scatcherd. Estava examinando as gavetas e acabara de abrir a de Ellen. Quando entramos, Ellen foi saudada com uma violenta repreensão e soube que no dia seguinte teria meia dúzia de cartazes infamantes pendurados nos seus ombros. Minhas coisas estavam em vergonhosa desordem, é verdade, murmurou-me Ellen, numa voz baixa. Pretendia arrumá-las, mas acabei esquecendo. Na manhã seguinte, Mrs. Scatcherd escreveu em grandes letras, num pedaço de papel, a palavra desleixada e o pregou como um selo na larga, meiga, inteligente e bondosa fronte de Ellen. Ela usou até a noite, pacientemente, sem rancor, achando que a punição era merecida. Quando Mrs. Scatcherd retirou-se após as aulas da tarde, corri para ela, cortei o papel fora e o joguei no fogo. A fúria que ela era incapaz de sentir havia me queimado a alma durante o dia todo. Que prazer é esse? Torturar, humilhar uma criança. Se isso acontecia, não deve ter acontecido, é uma história fictícia, mas deve, assim, em algum lugar deve ter acontecido algo semelhante a isso. Meu Deus, uma pessoa deve ser muito cruel. Pegar ela e enfiar esse papel dentro da boca dela e fazer ela comer. Fazer isso com uma criança tão boa, igual essa menina, Ellen, doente ainda. Que prazer mórbido é esse que uma criatura pode ter? A fúria que ela era incapaz de sentir havia me queimado a alma durante o dia todo, e lágrimas grossas e quentes haviam corrido pelo meu rosto sem parar. Meu coração sofria de forma intolerável com a triste resignação de Ellen. Aproximadamente uma semana depois dos incidentes que acabo de narrar, Miss Temple, que escrevera ao Dr. Lloyd, recebeu a resposta. Parece que a carta do Dr. Lloyd confirmava minha história. Miss Temple, após reunir toda a escola, anunciou que havia feito um inquérito sobre as acusações contra Jane Eyre e que sentia feliz em dizer que ela estava isenta de qualquer culpa. As professoras então me apertaram a mão e me beijaram, e um murmúrio de satisfação correu entre as fileiras de minhas colegas. Imagina a hora que aquele carrasco safado, aquele Monsenhor Brooknewt, sabe que ela fez isso, você vai ficar com raiva dela e vai querer puni-la. Aliviada de uma carga tão penosa, dali por diante voltei a trabalhar com afinco, decidida a abrir meu caminho através de qualquer dificuldade. Lutei duramente e meu sucesso foi proporcional aos meus esforços. Minha memória, que não era muito boa, melhorou com a prática. O exercício aprimorou a minha inteligência. Em poucas semanas, passei para uma turma mais avançada. Em menos de 2 meses, fui autorizada a aprender francês e pintura. Aprendi os 2 primeiros tempos do verbo être e desenhei minha primeira casinha, cujas paredes, a propósito, nada deviam em inclinação às torres de Pisa. No mesmo dia, nessa noite, ao ir para a cama, esqueci de preparar a minha imaginação a ceia de vermicide, de batatas assadas ou pão branco e leite fresco, com o que costumava deleitar os meus anseios interiores. Em vez disso, deliciei-me com as belas pinturas que eu via no escuro, tudo feito por mim,
casas e árvores livremente pintadas, rochedos e ruínas pitorescos, rebanhos em pequenos grupos à maneira de quipe, doces pinturas de borboletas, sobrevoando botões de rosas, pássaros bicando, cerejas maduras, ninhos de cambachirras contendo ovos do tamanho de pérolas, tecidos com gravetinhos de era. Veja isso aqui, como é triste, olha isso aqui. Isso aqui é real, ela passava fome, essa moça, Charlotte Brontë. Uma história muito triste, ela passava fome. Aprendi, eu vou ler de novo aqui, aprendi os 2 primeiros tempos do verbo être e desenhei minha primeira casinha, cujas paredes, a propósito, nada deviam em inclinação às torres de Pisa. No mesmo dia, nessa noite, ao ir para a cama, esqueci de preparar na minha imaginação a ceia de vermicide, de batatas assadas ou pão branco e leite fresco, com o que costumava deleitar os meus anseios interiores. Ela ia para a cama e ficava pensando nessas coisas. Nossa, dá de cortar o coração, pelo amor de Deus, porque isso é uma realidade. Com certeza, ela ia para a cama quando era criança e ficava pensando em comidas, porque ela passava fome, tadinha. Em vez disso, deliciei-me com as belas pinturas que eu via no escuro, tudo feito por mim, casas e árvores livremente pintadas, rochedos e ruínas pitorescos, rebanhos em pequenos grupos à maneira de quipe, doces pinturas de borboletas sobrevoando botões de rosas, pássaros bicando cerejas maduras, ninhos de cambachirras contendo ovos do tamanho de pérolas, tecidos com gravetinhos de era. Pensei também na possibilidade de algum dia traduzir um conto em francês que Madame Pierrot havia me mostrado naquele dia. Nem bem havia acabado de solucionar esse problema quando adormeci. Eu sou muito sensível, eu não gosto assim de sentir assim, né, a dor do outro assim. Eu tenho vontade de ajudar as pessoas que passam necessidade. Então, essas coisas assim tocam o meu coração, tocam a minha alma, me deixa triste, porque é algo que acontecia com uma menina, coitadinha, passar fome assim, é duro, isso acontece todos os dias. Nós temos que fazer nossa parte. Às vezes a gente reclama por tão pouco e tanta gente privada assim de não tem nenhum necessário, um prato de arroz às vezes para comer, ou de feijão, arroz com feijão, qualquer coisa, um pão, e a gente reclama de tanta coisa na vida. Quando Salomão dissera com muita propriedade, mais vale ao boi comer ervas onde está o amor do que viver em estábulo com o ódio e o pavor. Eu agora não trocaria Loud, com todas as suas privações, por Gatwick e seus luxos cotidianos, casa da minha tia. Mas as privações, ou melhor, as adversidades de Loud diminuíram. A primavera estava chegando, na verdade já estava no ar. As geadas do inverno cessaram, as neves derreteram, os ventos cortantes amainaram. Meus pobres pés, esfolados e inchados pelo agudo frio de janeiro, começaram a cicatrizar e recuperaram-se aos suaves ares de abril. As noites e as manhãs do inverno, de temperaturas canadenses, não mais congelavam o próprio sangue em nossas veias. Agora já podíamos suportar a hora do recreio no jardim. Às vezes, num dia ensolarado, podia até ser agradável e revigorante. Mesmo no verão lá, não é uma temperatura assim nesses locais, é assim, quente assim, né? E nós moramos num país tropical e reclamamos também de tudo, da chuva, do sol, de tudo. O frio, eu gosto de frio. Eu sou um cara que gosta de frio. Época de maio, junho, julho, assim, desde novinho eu gosto. Sei lá porque eu gosto do tempo frio, assim, para tudo. Eu acho melhor. Mas o frio em excesso também, ele tortura a pessoa, ele é torturante. Meu Deus, o frio em excesso. Uma camada verde começava a despontar nos canteiros marrons, que dia após dia se tornavam mais verdejantes, como se a esperança passasse por eles à noite.
e a cada manhã deixasse traços mais brilhantes de sua passagem. Algumas flores espreitavam por entre as folhas, campânulas brancas, açafrões, aurículas e amores perfeitos salpicados de dourado. Nas tardes de quinta-feira, que era meio feriado, fazíamos caminhadas e encontrávamos flores ainda mais lindas sob as sebes ao longo do caminho. Descobri também que, além dos muros altos e guardados por estacas de ferro do nosso jardim, havia um grande prazer, uma alegria limitada apenas pelo horizonte. Esse prazer consistia na visão dos majestosos picos que circundavam um grande vale, rico em verde e sombra, e num brilhante riacho coberto de pedras escuras e redemoinhos faiscantes. Como esse cenário agora parecia diferente daquele que eu vira contra o céu cinzento do inverno, enrijecido pelo gelo e coberto de neve como uma mortalha. Quando a névoa, gelada como a morte, errava ao sabor dos ventos do leste por aqueles picos, rolando de um lado a outro, até fundir-se com a gelada neblina do riacho. Esse riacho agora era uma torrente turva e indomável, cortando o bosque no meio e lançando ao ar um estrondo, muitas vezes abafado pelo barulho da chuva selvagem ou do granizo que descia em rodopios. E havia floresta em que suas margens mostravam apenas fitas de esqueletos. E abril se transformou em maio. Que belo e sereno maio foi aquele! Dias de céu azul, um sol que brilhava placidamente e suaves ventos do sul, do oeste a permear a estação. A vegetação agora chegava ao apogeu e Lowood sacudia suas tranças. Tudo se tornou verde e florido. Os esqueletos dos grandes olmos, freixos e carvalhos foram devolvidos à sua majestade vida. As plantas rasteiras espalhavam-se em profusão. Inúmeras variedades de musgo enchiam as ribanceiras e a riqueza das prímulas selvagens criava um estranho brilho colorido no solo. Vi seu brilho de ouro pálido, ofuscante, os olhos como o mais suave lustro. De tudo isso eu desfrutava muito e plenamente, livre, sem ninguém me observar e quase só, pois havia um motivo para esse prazer e liberdade tão fora do comum, o qual devo agora referir. Não descrevi um belo lugar para construir uma residência. Quando falei desse lugar situado entre as montanhas e o bosque, às margens de um riacho, realmente bastante agradável, mas se era salubre ou não é outra coisa. Essa floresta vale, onde ficava Lowood, era berço da névoa, e essa névoa, carregada de pestilência, com o andar da primavera, deslizou para o asilo das órfãs e levou o tifo à sala de aulas e ao dormitório. E mal chegara maio, transformou o educandário num hospital. A nutrição deficiente e os resfriados mal curados haviam predisposto muitas das alunas à infecção. 45 das 80 meninas caíram doentes ao mesmo tempo. As classes foram suspensas e as normas afrouxadas. Às poucas que não adoeceram, era concedida uma liberdade quase ilimitada. O médico assistente insistira na necessidade de exercícios para mantê-las saudáveis, e mesmo que assim não fosse, ninguém tinha tempo para observá-las ou reprimi-las. Toda a atenção de Miss Taylor era dedicada às suas pacientes. Passava o tempo na enfermaria e não abandonava, senão para descansar algumas horas à noite. As professoras estavam inteiramente ocupadas em fazer as malas e outros arranjos necessários para a partida daquelas meninas que eram afortunadas o bastante para ter parentes ou amigos capazes e dispostos a tirá-las da fonte de contágio. Muitas, já bastante afetadas pela doença, iam para casa apenas para morrer. Outras morriam na escola e eram enterradas rápida e discretamente, pois a natureza da moléstia não permitia demora. Enquanto a doença assim se tornava uma habitat de Lowood e a morte uma visita frequente, enquanto havia tristeza e medo entre seus muros,
Enquanto as salas e passagens cheiravam ao hospital e as drogas e pastilhas eram inúteis para superar o surto de mortalidade, aquele rutilante mês de maio brilhava sem nuvens sobre as majestosas montanhas e os belos bosques que se estendiam sem nuvens sobre as me perdi aqui. E os belos bosques que se estendiam para além dos portões. E o jardim também se engalanava com flores. As malvas haviam se tornado altas como árvores, os lírios abriram, as tulipas e as rosas estavam em flor. As bordas dos pequenos canteiros estavam salpicadas de relvado do Olimpo. Nessa época essas doenças eram comuns, por causa do frio também. Aí esquentou um pouco, aí ajudou, o clima ajudou a espalhar essas doenças. Nossa, quantas pessoas morreram na Europa há 100, 200 anos atrás. Teve também a peste negra, a peste negra matou milhões e milhões de pessoas. A relva do Olimpo e rubras margaridas duplas, rosas amarelas, espalhavam da manhã à noite a sua doce fragrância. Esses tesouros de perfume eram inúteis para a maior parte das internas de Lowood, exceto para fornecer de vez em quando um punhado de flores para adornar um caixão. Nesse meio tempo, eu e as outras que continuavam boas aproveitávamos plenamente as belezas do cenário e da estação. Deixavam-nos perambular pelos bosques, como ciganas, da manhã à noite. Fazíamos o que queríamos, íamos aonde gostávamos e vivíamos melhor também. Monsenhor Brooknews e a família agora nem chegavam perto de Lowood, com medo de um contágio. As contas, safado, agora ele não vai lá encher o saco, não, pilantra. As contas da despensa não eram mais examinadas. A rabugenta governanta se fora afugentada pelo pavor da infecção. Sua sucessora, que fora responsável pelo dispensário de Longton, ainda não acostumada aos costumes do seu novo emprego, agia com certa liberalidade. Além do mais, havia menos pessoas para alimentar, as doentes comiam pouco e as nossas tigelas estavam mais cheias. Quando não havia tempo para preparar um almoço convencional, o que acontecia com frequência, ela costumava nos servir um grande pedaço de torta fria ou uma generosa porção de pão com queijo. Levávamos a refeição para o bosque, onde cada um escolhia o lugar que mais gostava para sentar-se e almoçávamos suntuosamente. Meu lugar favorito era uma pedra grande e lisa que surgia branca e seca do meio do riacho. O único modo de chegar até ela era andar pela água rasa, o que eu fazia de pés descalços. A pedra tinha espaço apenas para acomodar com conforto outra menina além de mim, minha companheira predileta nessa época, Mary Ann Wilson. Sagaz e observadora, sua companhia me dava satisfação. Parte porque ela era inteligente e original, parte porque suas maneiras me deixavam à vontade. Eu pensei que ela ia falar a Ellen Burns. Mary Ann Wilson. Mary Ann era mais velha que eu há alguns anos, conhecia mais do mundo e podia contar-me muitas histórias que eu gostava de ouvir. Minha curiosidade se sentia satisfeita com ela. Perdoava largamente os meus erros e não punha entraves, nem coibia nada do que eu dizia. Ela tinha pendor para a narrativa e eu para a análise. Ela gostava de responder e eu de perguntar. Claro que gosto muito de Ellen, mas Ellen não gosta muito de dar resposta às minhas perguntas. Nos entendíamos com facilidade e nosso relacionamento, se não nos trouxe alguma melhoria, proporcionou a ambas grande diversão. E onde andava Ellen Burns enquanto isso? Por que eu não passava com ela esses doces dias de liberdade? Será que a esquecera? Eu era tão injusta a ponto de ter cansado de sua companhia tão pura. Certamente Mary Ann Wilson
era inferior à minha primeira amiga. Apenas contava-me histórias engraçadas e retribuía alguns mexericos atrevidos e mordazes que eu lhe contava, enquanto que Ellen, se falei a verdade, estava qualificada a dar àqueles que tinham o prazer de ouvi-lo o gosto de coisas muito mais elevadas. É verdade, leitor, eu sabia e sentia isso, e embora eu fosse um ser imperfeito, com muitas falhas e poucas coisas para me redimir, ainda assim nunca me cansei de Ellen Burns, nunca deixei de nutrir por ela um sentimento de amor e afeto, tão forte, terno e respeitoso como nenhum outro jamais animou meu coração. Como poderia ser de outra forma, quando Ellen sempre, em qualquer circunstância, mostrou por mim uma serena e fiel amizade que o mau humor nunca azedou e a irritação nunca perturbou. Mas ela estava doente naquela época. Fazia algumas semanas que fora removida para algum quarto no andar superior e eu não sabia qual. Disseram-me que ela não estava nas enfermarias destinadas às pacientes com febre, pois sua doença era a tuberculose, não o tifo. E por tuberculose, eu, na minha ignorância, entendi alguma coisa leve, que o tempo e os cuidados certamente aliviariam e curariam. Essa ideia se confirmou quando ela, uma ou duas vezes, estando à tarde excepcionalmente quente e ensolarada, desceu para o andar térreo. Miss Temple a levou até o jardim, mas eu não tinha permissão para me aproximar muito dela. Apenas a vi vagamente à distância, pela janela, muito agasalhada e sentada na varanda. Uma tarde, no começo de junho, demorei-me no bosque com Mary Ann. Tínhamos nos separado das outras, como de hábito, e perambulando até mais longe, tanto que nos perdemos e tivemos que perguntar pelo caminho de volta numa cabana isolada, onde vivia um casal que cuidava de um rebanho de porcos meio selvagens. Quando voltamos, a lua já havia nascido. De frente da porta estava parado um pônei, que sabíamos pertencer ao médico. Mary Ann observou que alguém devia estar muito doente para que Mr. Bates fosse chamado àquela hora da noite. Ela entrou na casa. Eu fiquei para trás, decidida a plantar no meu canteiro algumas mudas que colhera na floresta e que eu achava que ficariam inutilizadas se esperasse até o dia seguinte. Feito isso, ainda fiquei por ali mais um tempo, pois as flores tinham um suave perfume quando o orvalho caía. Era uma noite tão agradável, tão serena, tão tépida. As últimas luzes do oeste prometiam outro belo dia ao amanhecer. A lua subia majestosa no oriente grave, e eu observava essas coisas e as apreciava. Como pode uma criança apreciar quando tive um pensamento que nunca me ocorrera antes? Que tristeza estar agora doente numa cama, correndo o risco de morrer. O mundo é muito belo. Não seria terrível ter de deixá-lo ir para não se sabe onde? Minha mente então fez seu primeiro esforço sério para lembrar o que lhe haviam ensinado a respeito do céu e do inferno. Ela acreditava quando criança. Eu tenho certeza que no fundo, quando criança não, né? Eu tenho certeza que no fundo ela não acreditava em inferno. Nós espíritas não acreditamos em inferno. Assim, não como as religiões pregam assim, um local de penas eternas. Não é que nós podemos fazer o que quisermos, errar, cometer erros à vontade, que não seremos punidos. Seremos, mas não com penas perpétuas. Até quem erra aqui na Terra, a justiça humana não dá uma segunda chance para o infrator, ele cumpre a pena determinada sua falta, ao seu erro, depois ele não é solto para ele se reintegrar à sociedade. E Deus não daria uma segunda chance aos seus filhos. A justiça de Deus seria mais falha que a justiça humana, então, mais falha. Mas eu tenho muitos livros aí para trás aí que eu gravei aí há 6 meses, 7 meses, 1 ano aí, que eu falo sobre esses livros que falam sobre esses assuntos aí. Tem muitos aí, livro áudio aí. Minha mente, então, fez seu primeiro esforço sério para lembrar
o que lhe haviam ensinado a respeito do céu e do inferno, e pela primeira vez recuou confusa. Pela primeira vez, olhando para trás, para os lados e para a frente, viu ao seu redor um incomensurável abismo. Sentiu que havia apenas um ponto de apoio, o presente. Todo o resto era uma nuvem sem forma e um vazio profundo. E tremeu ao pensar em vacilar e mergulhar no caos. Enquanto ponderava essa nova ideia, ouvi a porta da frente abrir-se. Mr. Bates saiu acompanhado de uma enfermeira. Depois de vê-lo partir, ele preparou-se para fechar a porta. Corri em sua direção. Como está Ellen Burns? Muito mal, foi a resposta. Foi ela que o senhor veio ver? E o que ele disse sobre ela? Disse que ela não ficará aqui por muito tempo. Esta frase, se me fosse dirigida na véspera, teria apenas me transmitido a ideia de que ela estava para ser transferida para sua própria casa, em Northumberland. Não teria suspeitado seu significado de que ela estava morrendo, mas agora eu soube imediatamente, compreendi claramente que Ellen Burns estava vivendo seus últimos dias na Terra e que estava para ser levada à região dos espíritos, se existisse tal lugar, que eu acredito que existia, que acredito que existe. Sofri um choque terrível, depois um violento arrepio de tristeza, depois um desejo, uma necessidade de vê-la. Perguntei em que quarto ela estava. Está no quarto de Miss Temple, disse a enfermeira. Posso subir e falar com ela? Oh, não, minha filha. Não é possível, e depois está na hora de você entrar. Vai pegar uma febre se ficar aí no sereno. A enfermeira fechou a porta. Passei pela entrada lateral que levava à sala de aulas bem a tempo. Eram 9 horas e Miss Miller estava chamando as alunas para dormir.